A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Amém. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. E eu tenho certeza de que se Deus falou contigo, você deseja que Deus também fale com mais alguém, tá certo? É um texto bastante conhecido, onde a qual está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Amém. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 17 e 18. Estaremos lendo assim, em nome de Jesus, crendo de que a palavra dele vai produzir o resultado ao qual está sendo enviado. E nós vamos ler somente 2 versos na versão NVI, ou melhor, 3 versos, que diz o seguinte: verso 16 do capítulo 5 de 1 Tessalônica: alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? E ainda nós vamos ler também o 19, que diz o seguinte: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Vamos orar? Pai, rendemos graças ao Teu nome, porque só Tu és digno de toda honra e de toda glória. Senhor, se possível e se quiseres falar conosco, fala, porque vamos falar da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, nós queremos aqui falar de algumas coisas concernentes ao capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Primeiro, o capítulo 5 encerra a primeira epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica, com exortações práticas e consoladoras. O capítulo 5 aborda temas cruciais para a vida cristã, focando na segunda vinda de Cristo, verso do 1 ao 11, na necessidade de santidade e conduta moral, verso 12 ao 22, e a importância da oração e gratidão, verso do 16 ao 28. A principal mensagem é a necessidade de vigilância espiritual, ou seja, uma vida mais piedosa e com amor fraternal diante da iminente expectativa do retorno de Cristo e das responsabilidades inerentes à vida cristã em comunidade. A exortação é direcionada à perseverança na fé e à preparação para os cristãos. Sabe, concernente a tudo isso, ou acerca desse contexto, eu quero tão somente entender de que o que é a nossa vida sem oração. Porque no capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. É bem verdade que nem todo o tempo nós estamos animados, revigorados. Tem horas que estamos desanimados. Tem horas que quando o tempo está, passando e a gente não vê nada, a gente se entristece. E muitas vezes nós indagamos ao Senhor e perguntamos: será que Deus não está nos vendo? Será que Deus não está, percebendo o que está acontecendo conosco? E é claro que Deus está. Mas quando eu olho para esses textos que remetem aos dias atuais, onde a qual o primeiro apóstolo Paulo vai falar: olha, primeiro, se alegrem-se sempre, alegrar-se. E é difícil se alegrar quando se espera e quando se passa tanto tempo. Mas além de se alegrar, além de orar, ele ainda vai dizer que nós temos que dar graças a Deus em tudo. E isso é o mais difícil, porque é muito difícil uma pessoa glorificar quando se perde alguma coisa, quando se perde algum ente querido,
ou quando recebeu uma notícia indesejada. Mas o cristão verdadeiro, aquele que confia, que entrega ao Senhor toda a sua vida, muito embora as circunstâncias tenham dito ou mostrem a ele que não tem como ele adorar ou se alegrar, ou, por que não dizer, dar graças ao Senhor, mas ele entende que a necessidade de adorar ao Senhor é para toda a vida. Enquanto ele tiver esta oportunidade, oportunize, sim. Sabe, às vezes a gente reclama mais do que agradece. Sabe, às vezes a gente se esquece da dádiva que a gente tem de viver. Eu sei que muitos que estão do outro lado estão dizendo: o pastor nem sabe o que eu estou passando. O pastor nem sabe como foi o meu dia. O pastor nem está vendo como tem sido para mim difícil. É uma luta travada, uma guerra, uma batalha. Ei, em tudo dai graças. Porque se nós não fizermos isso conforme a Bíblia nos ensina, a gente vai apagar o Espírito. A gente vai fazer com que o Espírito Santo, sabe, não consiga ver valor em nós. E eu sei que muitos até tentam. Eu sei que muitos, sabem, lutam, batalham, vão para a casa do Senhor, mas com o passar do tempo se esfriam, desanimam. Mas eu quero falar de um Deus que está no controle de tudo. Pastor, então o que é que eu tenho que fazer? Ei, não para de orar. Não pare de orar. Porque vai chegar uma hora em que a carne não irá prevalecer, mas o Espírito que dentro de você habita. Porque a Bíblia diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Esta palavra é muito forte e é aplicável aos dias atuais, porque muitos já não querem mais se alegrar, muitos já não querem mais dar graças a Deus, porque às vezes a gente canta, mas não quer viver o que canta. Às vezes a gente prega, mas muitos não vivem o que pregam. É muito fácil, sabe, apontar os outros, mas ninguém quer se colocar no teu lugar. Você está entendendo o que Deus está falando para mim e para você? Você está entendendo a realidade desta palavra? Glorifica a Deus. Faça como Jó. Eu sei que muitas vezes a gente pede a Deus: Deus, eu queria a paciência de Jó, mas não quer passar por 1% do que Jó passou. Você está entendendo? Amado, entenda de uma vez por todas. Ser crente não é viver do seu jeito. Ser crente é confrontar a nós próprios. Ser crente ou ser cristão é muitas vezes carregar a nossa cruz, renunciar e viver sob os cuidados de Deus. Amém? Eu poderia muito bem aqui, sabe, falar um monte de coisas, complementar, mas eu quero que você tão somente coloque isso em prática. Porque servir a Deus não é para qualquer um. Não é para qualquer um. São para aqueles que perseveram, que vivem sob os cuidados de Deus. Tá bom? Que você levante a cabeça e, acima de tudo, seja cuidada por Deus. Que você, acima de tudo, entenda de que para servir a Deus não é de todo jeito. Há muita renúncia em jogo, mas o mais importante é saber que Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém? Que você aplique esta palavra ao teu coração e que o nome do Senhor seja glorificado. Nunca se esqueça de orar sempre e agradecer sempre. Fazendo isso, você entenderá que Deus está no controle de tudo
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Hoje eu quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo, Pastor Alex, do Cafezinho com Jesus, meu líder, meu professor, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, um carinho ímpar. Amém? Se você me ouve e também ouve o Cafezinho com Jesus, chega lá e diz: olha, o pastor Adriano novamente mandou-lhe um abraço e disse que tudo o que ele sabe foi o Senhor que ensinou a ele em cada xícara de café nas manhãs de aprendizado espiritual. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça sobre ti levantar o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, ó glória.